Feminismo começou agora, é modinha? Não. Ou na história antiga isso já existe? Não, o feminismo é uma história muito antiga, né? Muito antiga. Eu posso dizer que talvez essa opressão às mulheres, que por consequência surgiu a necessidade do movimento feminista, vem da Bíblia. Lilith não quis se sujeitar a Adão e por causa disso Deus precisou criar Eva. E aí Lilith se torna essa figura mitológica de que é uma mulher perigosa, e aí começa a vir esse perfil de que mulheres são perigosas, mulheres são cobras, são arredias, e que os homens têm que tomar cuidado, e aquela história toda, né? Então, assim, o feminismo é muito antigo. E as bandeiras dele também, né? Quando a gente fala do sufrágio, uma das primeiras vitórias feministas, que é o direito à mulher ao voto, né? Porque nós não tínhamos direito a nada, a ter conta em banco, né, fazer transações patrimoniais, assinar contratos, trabalhar precisava de autorização. Então, é uma luta que vem de muito tempo. Estou falando de décadas, né? Enfim, até se a gente for pensar na Santa Inquisição, as bruxas, e uma análise sobre as bruxas é um movimento feminista, né? Por isso que vem daí a mulher feiticeira, porque chegou lá minha avó era uma super feiticeira, porque ela recebia na casa dela as crianças com quebranto. Então ela ia lá benzer os meninos. E não tá com cólica, qual o chazinho de camomila? Passou a cólica, feiticeira, só pode ser feiticeira. Então essa ideia da mulher perigosa, e que ela é perigosa porque ela não se sujeita aos padrões que são impostos, né? Isso vem de muito tempo, não é de agora. Mas o feminismo ele é um movimento cíclico, né? Ele submerge, aí depois ele diminui, ele submerge, diminui. Eu sinto que nós estamos vivendo um novo momento de crescimento, graças a Deus, né? Ou deusa. Mas a gente precisa se lembrar do que vem antes. A gente não pode passar por esse... Eu sinto que o Brasil, principalmente, sofre de uma falta de memória histórica. A gente esquece muito o que aconteceu, as lutas, as vitórias que já conseguimos, né? E esse é um problema muito sério. A gente precisa se lembrar de todos os movimentos e não dar margem para esses contramovimentos de apagamento, de exclusão, de invisibilidade. E aqui eu preciso falar do feminismo negro, apesar de não ser negra, mas isso não lugar de fala não é silenciamento, lugar de fala é ótica. Então, qual é a minha ótica sobre o feminismo negro, né? Muitas mulheres pretas são apagadas da história. Você vê aí grandes acadêmicas que foram apagadas, que tiveram obras importantíssimas, né? Quando a gente fala de escravidão, enfim. Então, a gente precisa relembrar dessas mulheres para conseguir progredir, né? É uma luta constante, nós ainda estamos muito distantes da equidade, nós ainda ganhamos 30% a menos que homens, nós ainda somos detentoras de maiores jornadas do que homens, ainda temos que escutar, porque seu marido te ajuda, né? Porque, enfim... Então, a gente ainda precisa lutar bastante sobre isso. E eu penso que hoje nós estamos vivendo uma mudança de geração muito significativa. Muito significativa. E é por isso que há choques. Por isso que nós estamos vendo aí famílias sendo destruídas por fins políticos. Mas, se você olhar o cerne da questão da discussão política, você pode ter certeza que é o objeto de alguma dessas questões. Por exemplo, preconceito racial, ou misoginia, etc. Ainda que ela venha transvestida de política, o objeto, o centro, é alguma fala nesse quesito. Então, a gente está vivendo um período muito importante, que é de mudança geracional, e quando a gente fala por exemplo, quando estamos falando de feminismo, então violência doméstica, que é uma bandeira que precisa ser olhada com bastante cuidado, porque aqui no Brasil é bem complicado. É importante ter a Lei Maria da Penha? Muito. Reconhecimento do Estado, que mulheres sofrem violência diariamente. Então, é importante ter lei, é importante discutir o assunto, etc. Mas é o suficiente? Volto a repetir, direito não serve como prevenção.
Então, o que a gente vai mudar o cenário? É a mudança da cultura. Só que mudança de cultura não se faz do dia para a noite. Mudança de cultura depende de quebra de paradigmas, quebra de conceitos que não nos atendem mais, que não nos servem mais. E isso é um trabalho de formiguinha. Não vai chegar alguém amanhã e falar, pronto, acabou, não tem esse negócio de misoginia mais não, é a partir de... Não é assim. Então, a gente está exatamente nesse... Eu sinto que nós estamos exatamente nesse momento de mudança. E é doloroso, é difícil. Existem choques, mas está mudando. Talvez a próxima geração, depois da Z, que eu descobri que eu sou milênio. Diz que quem nasce no final dos 80 até o final dos 90 é milênio. Então, eu sou milênio, né? Então, depois da Z, que é de 2000 para frente, eu acho que essas próximas gerações podem usufruir de uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? Mas esse momento de transição, ele é um choque. Então, o feminismo não é um movimento antigo, muito antes pelo contrário. Não é um movimento novo, muito antes pelo contrário, é um movimento muito antigo. A gente já conseguiu muitas vitórias, mas ainda há muito a ser feito. E a gente não pode desistir.